e vai lá para o YouTube para começar a fazer essa super aula, gravar um conteúdo super bacana para todas as mulheres que querem se beneficiar de conhecimento. Existe algo muito importante que precisamos e devemos todos os dias aprender, no mínimo 1%. É o conhecimento em relação àquilo que o nosso negócio nos mostra e aquilo que nos faz nos diferenciar das outras pessoas. Se a gente aprende 1% a cada dia, conseguimos aprender mais de 300% durante um ano. E 1% a cada dia é muito pouco. Só que a soma desse 1% é o resultado de um sucesso que, de fato, nos levará a conquistar sonhos. E é sobre sonhos, sobre planejamento, sobre finanças que a gente tem que falar. Mas é de uma forma leve, de uma forma desconstruída, para que não fique aquela coisa, aquele bloco ali, onde a gente imagina que dinheiro é só um papel, e não é bem isso, né? Nós sabemos da importância que o dinheiro tem para a gente, mas precisamos saber também colocá-lo como uma ferramenta, é ele que nos serve. E é para conversar um pouquinho sobre isso que eu quero encontrar com vocês. Clica aí no link da bio, venham para o YouTube, vou deixar aqui mais 2 minutinhos para o pessoal chegar e a gente já começar a compartilhar o conteúdo lá. Bora então, venham, clica aí no link da bio, aproveita e compartilha com as mulheres que você quer ver fazendo sucesso nesse ano e seguir aí por uma jornada bem leve de autoconhecimento, de conhecimento e de amizade, porque juntas vamos conseguir, sim, conquistar muitas coisas. Então, cliquem aí no link da bio, chame as amigas que querem e merecem estar nessa live, que querem e precisam acompanhar esse conteúdo magnético que eu trouxe para vocês hoje no YouTube, porque eu quero de fato que você saia daqui sabendo exatamente aonde você quer chegar, porque amanhã a gente continua ainda construindo tudo isso. Hoje é só um gostinho daquilo que a gente pode fazer juntas e o melhor, gratuitamente. Não, nós não estamos aqui hoje para vender nada. Prometo para vocês que hoje em nenhum momento a gente vai falar sobre isso. Hoje o que eu quero é te entregar um conteúdo de valor, de forma estratégica, que basta você se dedicar um pouquinho amanhã e conseguir fazer para poder mudar aí o seu negócio. Então, vamos lá, vou iniciar lá no YouTube com os nossos comentários. Vamos lá, clica aí no link da bio e vem comigo para o YouTube. Olá, boa noite. Saindo agora ali do Instagram para a gente começar a construir o nosso passo a passo, o nosso conteúdo de valor aqui no YouTube. Vamos juntas seguir aí por um caminho de autoconhecimento. Vamos entender, antes de qualquer outra coisa, entender de nós, entender de mulheres, das coisas que podem nos travar, daquilo que nesse momento talvez possa nos assustar um pouco. A gente tem múltiplas funções, somos multitarefas. E o fato de sermos multitarefas, às vezes, nos cansa. E, em alguns momentos, ninguém nos pergunta se estamos cansadas. Por isso que é bom estar entre mulheres, né? Porque, como mulheres, a gente entende os diversos papéis que fazemos no nosso dia a dia, sejamos nós mães ou não, porque somente sendo uma mulher para sentir na pele aquilo que a gente sente. Tivemos aí comemorações no mês de março, de Dia da Mulher. Temos o grande orgulho de falar que Dia das Mulheres é todo dia.
Mas antes hoje de entrar em qualquer conteúdo mais profundo, eu quero te contar a minha história como mulher, o que eu vivi até hoje, como que as transformações, como que as mudanças ao longo da vida me trouxeram até aqui, para a partir disso eu trazer para vocês aquilo que de fato eu vou defender nessa noite. Bom, meu nome é Rafaela, tenho 36 anos, sou mãe de 2 filhas, fui mãe aos 18 anos, e aquela fase de antes de arrumar o primeiro emprego, eu fui mãe. Então, eu precisei aprender a empreender muito cedo. E hoje, às vezes, todo mundo fala de empreendedorismo e todo mundo comenta, né, o quão valoroso é empreender, mas a verdade é que a maioria de nós, mulheres, desde a época da minha avó, já empreendemos, né? Nós somos empreendedoras natas. A minha avó, quando passou certa dificuldade, já empreendia. Ela já fazia ali as coisas dela para vender e ajudar no sustento da casa em crises graves. Eu, como não podia trabalhar, não só por ter filho, mas porque a minha filha mais velha demandava ali no início dos anos um cuidado mais presente, eu tive que fazer as minhas coisas, e aí eu fui empreendendo sem muita experiência de negócio. Eu tinha aquilo que eu sabia fazer. Eu fazia os meus doces, eu dava as minhas aulas de matemática para alguns alunos aqui, fazia aulas particulares para alunos, vizinhos. O meu pai levava os meus doces para o trabalho para vender, e eu iniciei o meu trabalho assim. E às vezes, depois disso, eu trabalhei 17 anos como CLT, e aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a entrar de novo aqui no mundo do empreendedorismo, e falando aqui das coisas dos empreendedores, eu fiquei pensando, eu falei, há quanto tempo eu empreendo? Eu tive ali, e mesmo quando eu estava na CLT, eu era empreendedora. Eu estava empreendendo também, porque eu sempre tinha uma segunda opção. Mesmo quando eu ganhava bem, muitas vezes eu tinha uma segunda opção. E isso, de fato, foi se tornando algo assim, cada vez mais forte. Eu senti cada vez mais a necessidade de fazer algo que me fizesse feliz. E aí veio a pandemia, junto com um pouco antes da pandemia, eu tive uma estruturação na saúde da minha família, algumas pessoas muito importantes acabaram ficando doentes. A pandemia não me levou nenhuma delas, porém, a vida me levou 3, em menos de 1 ano. De fato, eram pessoas fundamentais para a minha história. E aí, não tem como uma pessoa estar numa empresa e estar ali fazendo muita grana, estar ali mesmo ganhando bem, gerenciando muito dinheiro. A gente precisa estar psicologicamente bem para fazer o financeiro de qualquer negócio. E foi nesse momento que eu descobri... Peraí, só um minuto. Oi, gente. Link para a aula que já está rolando. Estou contando a minha história aqui no YouTube. Clica no link da bio e vem para cá. Então, eu falei, gente, eu preciso sair desse looping. Eu acordava às 6h30 da manhã, iniciava os meus afazeres ali, e eu ia até, às vezes, 11 horas da noite. E muitas vezes, quando as pessoas precisavam de mim, os meus pais, minhas filhas, outras pessoas, eu estava mergulhada no trabalho de forma tal que eu não conseguia dar a atenção que elas mereciam. E por isso eu acabei ficando meio louca na hora que aconteceu de perder as 3 pessoas em tão pouco tempo. Chegou um dia
Eu perdi o meu pai, por exemplo, na quarta, na quinta-feira eu voltei a trabalhar. E eu mentia para mim, dizendo que era melhor para mim voltar a trabalhar. Mas a verdade é que não era melhor para mim. É que eu estava tão envolvida no meu trabalho que eu nem sabia o que era melhor para mim. E aí me afastei do trabalho compulsoriamente. Depois fiquei 12 meses afastada pelo INSS. Eu ganhava no INSS 25% do que era o meu salário da época. Imagine, 25%. E sim, eu sou mãe de 2 filhas e eu sustento uma casa, eu tenho as minhas contas, eu compro os meus remédios, e eu tinha essa série de despesas que a maioria de vocês tem. E aí eu falei, não, peraí, só com o INSS não vai dar, eu não vou conseguir sobreviver. E aí eu voltei a empreender de novo. Falei, olha, o que eu sei fazer nesse momento? Finanças. Era o que eu sabia fazer, eu não sabia fazer outra coisa. Sabia fazer doces, sabia, né, fazer essas coisas assim, culinárias, mas pandemia não dava, não era aquele momento. Então eu falei, olha, o que eu posso fazer é ajudar empreendedoras a construir um caminho e chegar ali a um sucesso através do seu trabalho. É isso que eu posso fazer agora. Então, foi assim que eu construí esse desejo e fui alimentando isso ao longo dos meses. Eu conheci 2 mentoras, a Márcia e a Liliane, e assim, elas me ajudaram nessa construção. Hoje, depois da gente ajustar de um lado, ajustar do outro, eu consegui chegar num método super bacana, que vocês vão conhecer em outro momento. Mas eu passei por muitas coisas para chegar até aqui. E aí eu quero contar para vocês qual foi a quebra, onde que eu quebrei esse maior desafio, esse maior obstáculo que eu tive para conseguir trazer aqui hoje para vocês essa história e ajudar vocês também a quebrarem essa barreira e atingirem o sucesso. Então, vou compartilhar aqui agora com vocês um material rapidinho aqui para que vocês entendam e depois disponibilizo para vocês para o link de WhatsApp que eu vou deixar aqui em alguns minutos. Se você está assistindo essa aula gravada, fique atento, não coloque numa velocidade muito rápida para você aproveitar tudo que eu vou falar aqui hoje, porque com certeza, acompanhando da forma natural, você vai conseguir se beneficiar muito, ainda muito mais desse conteúdo. Fica alguma dúvida, volte e reveja o conteúdo e vamos. Vamos lá. Gente, o terror de toda pessoa que usa óculos e faz live. O reflexo. Não, isso aqui é a luta diária, tá? Não tem para gravar as aulas do curso, para fazer sessões de mentoria. Essa briga com o óculos é diária. Alguma vez você já parou, talvez, ali para pensar qual que é o seu maior desafio? Qual que é o seu maior desafio de... Não vou nem falar de empreender, porque talvez você seja CLT e isso
sirva também para você. Porque, né, como CLT, eu tenho certeza que você também tem os seus desafios. Não existe pessoas, nem mulher, que não tenha desafios, né? Então, hoje eu quero falar aqui o meu. Meu principal desafio, meu maior desafio até aqui, exatamente o medo. O medo de não agradar todo mundo, o medo, muitas vezes, de não superar as expectativas, a minha autocobrança, o medo de faltar dinheiro em casa, sim, porque, né, não adianta eu falar que eu sou mentora financeira, que eu nunca tive esse medo, porque eu já tive, sim. O medo, muitas vezes, de ter que voltar para a CLT, meu Deus, como esse medo assombra nós que estamos hoje trabalhando de forma online. O medo de precisar, talvez, viver alguns relacionamentos que você gostaria de findar, mas não pode, porque existe uma dependência financeira. Como lá atrás as mulheres se submetiam a isso, né? Hoje, graças a Deus, muito menos. Mas lá atrás, isso era muito normal. Então, o meu desafio é gigante quanto a superar o medo. E quando eu penso nessa questão de medo, eu tenho duas observações. Primeiro, o medo, ele te paralisa de fazer aquilo que você precisa fazer, não tem jeito. Um dia eu tive que sentar na frente de uma equipe e falar assim, gente, hoje, infelizmente, eu preciso sair do emprego porque não dá mais para mim continuar, porque eu psicologicamente não estou bem, mentalmente eu não estou bem. Da mesma forma, eu tive que superar um dia o medo de fazer uma entrevista de emprego. Eu tive que superar, e eu tenho que superar muitas vezes, o receio de passar um orçamento para o meu cliente. Eu tenho receio de falar com o meu cliente, olha, eu sei que o dinheiro é seu, mas eu estou aqui como sua mentora e eu preciso te falar que você tem que eliminar esse custo. São medos, é o tempo todo, o dia, né, assim, uma série de vezes ele. E o medo é o que trava a maioria de vocês. Se eu pudesse hoje dar um pó de pirlim-pim-pim para todas as mulheres, seriam, tá com medo, vai com medo mesmo. Ah, mas eu tenho medo de não dar conta de academia, filho, trabalho e empreender. Vai com medo mesmo, vai ajustando as coisas na medida que vão e vai com fé, lógico, com medo e com fé, que Deus vai te ajudar nesse caminho e você vai conquistar algo fundamental. Então, pense agora, nesse momento, qual que é o seu maior medo? O que hoje te trava? Será que você tem um medo só? Será que você tem mais de um? Será que o seu medo são coisas, situações ou pessoas? Consegue entender como que cada um desses três são diferentes, mas estão muito envolvidos? Você pode ter medo de não ter alguma coisa para não desapontar uma pessoa. Mas espera aí, a pessoa principal é você. Se você confia em você mesmo, esquece. Então, antes de eu continuar contando aqui para você sobre o medo, eu quero que você pense comigo. Qual é o seu principal medo? E vamos colocar 3 medos aqui. Anota, pega um papel e uma caneta, anota isso. Ah, e se você estiver vendo a live gravada, não tem problema. Pausa a live, anota quais são os seus principais medos, coloque 3, do maior para o menor,
anote aí no papel que a gente vai fazer uma atividade para destravar esse medo amanhã até o final da nossa aula. Se eu pudesse dizer, e vá anotando enquanto eu vou contando, eu só quero te contar os meus medos para você ver que eu também tenho medo. Se eu tivesse que dizer medo de pessoas, de quem que eu tenho medo? Gente, como eu tinha medo de apontar o meu avô. Meu Deus. Às vezes eu fico assim, eu tenho medo de pessoas maldosas e tal. Eu tenho medo, eu tinha medo dos meus pais de me xingarem. Mas já pensou no medo de desapontar? Como eu tive medo de desapontar o meu avô? Acho que é a primeira vez que eu penso dessa forma. Eu estou aqui pensando em uma pessoa para contar para vocês e pela primeira vez me veio ele na cabeça. Olha que estranho. Pois é, medo de desapontar uma pessoa. Segundo medo, vou contar um medo meu. Segundo, medo de passar por uma situação financeira que fizesse com que as minhas filhas percebessem que a nossa situação estava um pouquinho difícil, um pouquinho complicada. E imagina o que aconteceu na época do INSS. Nós três, e só nós três sabemos algumas coisas que a gente passou juntas durante um ano recebendo 25% do que eu tinha de salário. Ou seja, com medo ou sem medo, a situação aconteceu e como nós crescemos com isso. Mais união, mais cooperativismo, menos desperdício, mais valor às coisas que a gente tem e, acima de tudo isso, fortalecimento. E agora, se eu tivesse que falar que eu tenho medo de algo, de alguma coisa, olha, para falar a verdade, eu acho que eu não tenho medo de coisas. Eu acho que coisas têm tão pouco valor para mim. Eu não tenho medo, por exemplo, alguém esbarrou no meu carro e fugiu. Eu não tenho medo disso acontecer. Porque se isso acontecer, amanhã fazem 2 dias, eu vou ter que trabalhar para arrumar aquilo ali e pronto. Eu não tenho medo da minha televisão queimar. Beleza, eu posso ficar sem ela. Eu vivi 1 ano controlando ali uma situação financeira, não vou viver sem televisão? De fato, eu acho que isso é muito familiar, sabe? Eu acho que eu fui criada de uma forma tal qual que pessoas significam muito mais. E por isso eu tenho talvez mais medo disso. Mas, enquanto eu contei aqui os meus medos, você conseguiu anotar os seus? 3 medos. Coloque aí apenas 3. Que você vai ver que a gente vai conseguir agora criar umas estratégias para que você consiga superar esses medos. Bom, dos 3 medos que você anotou aí, qual que é o maior? É o que você deseja mais superar. Anote ele embaixo, bem grande. Qual que é o maior medo? Dos 3 que você anotou em cima, qual que é o maior? Anote ele bem grande aí no topo do seu papel. Se você não pegou o papel e a caneta, pegue. Não imagine que essa atividade é uma atividade bobinha que você vai deixar passar porque eu sempre faço atividades assim e isso não acontece. Não. Faça essa atividade. Eu estou te convidando a fazer porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. Vou só avisar para o pessoal tá chegando aqui ainda no Instagram para poder entrar no link da bio, porque, gente, fala a verdade, fazer uma atividade em plena quarta-feira à noite, para chegar na quinta-feira à noite sem nenhum medo, é sem dúvidas algo que vai
fazer muita diferença aí para você, hein? Pegou? Conseguiu anotar? Conseguiu? Anotou aí os seus 3, o seu maior medo desses 3? Agora, você vai anotar para mim 3 ações imediatas que você pode ter, que você pode fazer para combater esses medos. 3 atividades. Coisa prática, como, eu tenho medo de desagradar alguém. Beleza, então amanhã eu vou conversar com essa pessoa sobre esse medo. Tenta fazer isso, faça aí. Enquanto eu chamo aqui o pessoal. Três atividades práticas. Consegue pensar? Às vezes a gente coloca, né, igual eu estou falando aqui das minhas expectativas, mas é estranho, porque as nossas expectativas, muitas vezes as outras pessoas, elas nem esperam tanto de nós, né? E a gente fica pensando que as pessoas esperam. Então, se você colocou aí que você tem, por exemplo, o medo igual eu tinha de desagradar o meu avô, coloque aí, por exemplo, amanhã eu vou sentar e vou conversar com essa pessoa para que eu alinhe as expectativas, as minhas expectativas com as expectativas dessa pessoa e entenda, será que de fato eu estou usando essa pessoa como desculpa para não atingir os meus objetivos? Ou será que eu estou com medo e por isso estou jogando para essa pessoa essa responsabilidade? Se você tem medo de passar por uma situação, pense aí na situação que você pode estar passando daqui a algum tempo. Será que você realmente não saberia sobreviver passando por essa situação? Será? Talvez não, né? Talvez você até passaria bem por essa situação. Talvez o que você não acredita é que você tenha força suficiente para passar por essa situação. Gente, e eu vou falar para vocês uma coisa. Se tem uma coisa que mulher tem, é força. Meu Deus, já viram a força que uma mulher tem? Mulher consegue empreender, cuidar dos filhos, muitas vezes trabalhar como CLT, ajudar no dever de casa, arrumar a casa, dar atenção para o marido, dirigir para levar e buscar a criança na escola e vai ter medo? Não. Hoje, vocês mulheres vão sair aqui da live sem medo. Então, vamos lá. Recapitulando aqui a nossa atividade. Escrevi meus 3 maiores medos, destaquei aquele que eu tenho mais, coloquei 3 ações para fazer para que eu diminua a chance desse medo acontecer. E agora, você vai escolher qual dessas ações é a maior de todas e, através dessa ação, você vai, até amanhã, fazer alguma coisa de concreto para compartilhar na live de amanhã. Topa o desafio? Bom, vou pensar aqui, vou me comprometer também com vocês. Algo que eu tenho medo hoje eu ainda tenho medo
de falar em público, de falar para muitas pessoas. Então, eu me comprometo que amanhã eu vou, a partir de 5h30 da tarde, colocar um gás total para trazer muitas pessoas para a live. Então, amanhã, quinta-feira, eu me comprometo a trazer muitas pessoas para a nossa live. Vou fazer uma live curtinha, meio-dia amanhã, só para convidar o pessoal para vir. E eu me comprometo com vocês que eu vou fazer essa atividade. Amanhã, a partir do meio-dia, eu vou entrar e convidar todo mundo para vir. Quem chegar na live de amanhã vai ter uma surpresa e vai ter mais trabalho do que vocês que estão aqui hoje. Por quê? Porque para você que está aqui hoje, eu vou contar, antes da gente terminar, eu vou contar qual que vai ser a nossa atividade de amanhã. E aí, você vai trazer os seus dados prontos. Se você traz os seus dados prontos, a chance do seu resultado ser maior é muito grande. Por quê? Porque quando as outras pessoas estiverem pegando o passo a passo, ali ainda anotando, você já vai estar fazendo. Então, você vai sair pronto. Eu vou te ensinar amanhã a fazer o seu planejamento estratégico de 1 ano. E, melhor que isso, com 3 cenários diferentes. 3 cenários diferentes. Quando tudo dá certo, quando alguma coisa dá errada e quando você não toma nenhuma atitude diferente. Já pensou por esse lado? Peraí, eu me programei para ganhar R$5.000 no mês, mas deu tudo errado, eu ganhei 1. Ou então, eu me afastei aqui do INSS, estou ganhando 25% do que eu ganhava. E aí? Vou parar aqui 1 minuto. Olha, eu vi que você tentou acessar ali a aula, não conseguiu. Passei aqui uma atividade para o pessoal. Anotar num papel os 3 maiores medos que tem, destacar o maior deles, colocar 3 ações práticas para esse medo e assumir amanhã para a gente uma atividade que vai fazer toda a diferença. Vou colocar aqui nos stories qual que é a atividade e amanhã, estou contando aqui agora em primeira mão, amanhã vou ensinar na live da noite como fazer um planejamento financeiro para o negócio para conseguir atingir a meta que deseja até o final do ano. Amanhã, às 19 horas, eu vou entrar fazendo isso. Configurar aqui tudo certinho para todo mundo amanhã conseguir acessar. Então, fazer aí, vou divulgar mais amanhã de manhã, vou chamar bastante gente para a gente fazer. Porque um grupo de mulheres reunidas, não adianta, gente. Ninguém combate um grupo de mulheres reunidas. Afinal, somos ou não somos as donas do poder? 3 maiores medos, dos 3 maiores, você escolhe qual que você tem mais medo, você faz 3 ações que você tem que fazer para esse medo, e dessas 3, uma você tem que fazer amanhã e contar para a gente de noite. O que você fez para diminuir esse medo? Então, amanhã, uma vez que nós destravamos esse medo, eu tenho certeza, gente, que amanhã muita gente vai falar assim, meu maior medo é não dar conta de pagar as contas no outro mês, meu maior medo é perder o emprego, meu maior medo é não conseguir pagar a parcela do meu carro, meu maior medo é ter que vender meu carro. Gente, dinheiro não é tudo nessa vida.
mas está intrínseco em muitas coisas. Um bom planejamento financeiro, sem dúvidas, é capaz de conseguir fazer com que você destrave muitos desses medos e eleve seu negócio a um outro nível. E é isso que eu quero contar amanhã. É sobre planejamento. É sobre derrubar de vez essa barreira do medo para conseguir se planejar financeiramente, conquistando liberdade financeira, liberdade de escolhas e, principalmente, a possibilidade de não ter que aceitar nada menos daquilo que você merece. Você merece muito mais do que você acredita que merece hoje. E isso é muito poderoso. Por isso que eu trouxe aqui para você. Vamos quebrar esse medo para amanhã fazer o planejamento financeiro e dominar daqui para cima o nosso maior desafio, organização financeira. Começou, fez a organização financeira, a gente voa junto. Porque aí você pode se preocupar com outras coisas. Porque aí você não tem que pensar na escola do filho. Porque aí você sabe que você chega em casa às vezes tarde, sabe? E aí, quando você chega, seu filho te olha, aí você fala assim, ele estava me esperando. Só que você sabe que você estava trabalhando para lá no outro dia surpreendê-lo com uma surpresa boa. E eu não estou falando só de coisas, é de momentos alegres, de viagens, de dias juntos, porque você não precisa se matar de trabalhar. E tudo isso a organização financeira é capaz de trazer. Tudo isso você consegue conquistar através do que a gente vai falar amanhã. E para finalizar aqui, uma outra coisa que seria bem bacana você conseguir anotar para amanhã. Todas as despesas que você tem no mês e todas as receitas, tudo aquilo que você recebe. Se você é dona de negócio e não sabe muito quanto que vem por mês, tenta pegar pelo menos a média de quanto que você recebe todos os meses e tudo que você gasta ali durante o mês. Se você está assistindo o vídeo gravado, não se esqueça, acabou de assistir esse vídeo, primeiro faça a tarefa para depois começar a assistir o próximo. Para que você não ultrapasse isso, porque sabendo depois o resultado, isso pode influenciar no processo que você vai construir. Isso pode, sim, trazer para você uma carga de pensamento que faça os seus números mudarem. Porque a expectativa, ela fica gerada. Então, não gera expectativa assistindo a aula 2 antes de fazer as atividades da aula 1. Então, a Polly está falando que é desanimador, o dinheiro é misturado. Polly, se o dinheiro é misturado, esteja amanhã na aula que com certeza você vai ganhar muito. Vai dar para fazer, para separar amanhã, eu já te ensino a separar na aula. Com uma horinha ali de aula amanhã a gente já consegue destravar isso. Anotem todas as despesas, todas as receitas, venham para a aula amanhã, que a gente com certeza vai conseguir fazer o planejamento financeiro. Eu espero que a aula de hoje tenha dado uma clareada para vocês, que a próxima aula seja ainda melhor e que vocês consigam ter muito resultado saindo daqui amanhã. O objetivo aqui não é a gente ficar só falando, é de fato fazer as atividades práticas e conseguir objetivamente resolver questões pontuais. O que a gente vai fazer depois e como a gente vai seguir o caminho, a gente fala amanhã, depois da aula. Agradeço muito a presença de todos vocês. É fundamental sempre ter gente para conversar, em especial mulheres, e fazer essas lives que agora serão mais rotineiras. É sem dúvida uma chance para
conseguirmos ir mais longe. Vou deixar essa aula do YouTube gravada, colocar o link dela na bio do Instagram. Daqui a pouco, assim que terminar aqui, eu coloco o link dela lá na bio, para quem não conseguiu assistir a aula toda, assistir e conseguir fazer os exercícios direitinho antes da nossa aula de amanhã, ok? Então, muito obrigada. Espero que tenham ficado boas energias, boas vibrações para vocês voltarem amanhã e a gente fazer o planejamento financeiro. Boa noite e até amanhã.